Desde que eu me conheço de gente, meu pai me levava no colo pra igreja e ali, desde os meus... A partir dos 9 anos já comecei a me envolver com louvor, né? E passei bom tempo da minha vida ali dentro, né? Mas por influência dos meus pais e... Enfim, até o momento em que eu já não estava mais na mesma congregação, igreja que eles, né? E estava em uma outra igreja e fui tendo a minha construção religiosa durante um bom tempo. Mas você sempre, na sua família, em casa, era uma coisa. Você sempre se interessou pela história da religião, ou seja, você sempre foi em busca da Bíblia, ou foi colocado como uma tarefa, você tem que aprender, ou veio uma coisa sua? Então, inicialmente, pela influência dos meus pais, né? E já me ensinando ali dentro daquelas doutrinas, daquele conceito, céu, inferno, né? Meu filho, você tem que caminhar por esse caminho, o caminho de Jesus, enfim. E então eu fui caminhando por conta da influência dos meus pais, né? Até o momento em que começa a haver os questionamentos, né? Mas o porquê disso, né? As dúvidas começaram a chegar até mim. Eu até me recordo que já não estava mais com os meus pais, já estava né, sei lá, meus 20 anos, mais ou menos. E aí eu encontrei um livro e ele chamava assim, O Benefício da Dúvida. E na hora que eu li aquele livro, que eu bati o olho na capa, ele meio que pá, sabe? Me deu aquele, tipo, uma explosão dentro de mim. E eu comprei o livro, né? Porque eu me recordo que eu sempre tive questionamentos, né? Por exemplo, eu falava assim, pai, se Caim matou Abel, né? E só existia na época Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e depois teve filhos. Mas com quem? Não, meu filho, isso é mistério. Né? São coisas que são mistérios de Deus. Então, eu sempre tive questões. E eu acredito que isso tem a ver com algo que já nasceu comigo. Né? Essa coisa de você querer saber o porquê disso, o porquê daquilo. Mas eram coisas que, esses seus questionamentos, porque a conta não fechava e ao mesmo tempo você ouvia com tanta firmeza que aquilo era como lei, né? Inclusive parte do tema de hoje é a gente entender se religião é salvação ou aprisionamento. Porque, claro, a gente já teve muitas conversas como somos amigos, mas é importante a gente ter essa troca publicamente, porque eu acho muito interessante a maneira como você coloca as coisas. Então, tudo que você viveu nesse período, que você aprendeu muita coisa. E muita coisa, imagino, que você carrega com você, que serve para muitas coisas boas. Sim, sim, sim. Então, nesse seu começo, questionamentos como esse que você colocou, você chegou a questionar a existência de Jesus, por exemplo? Já. Porque, na verdade, assim, quando você começa a estudar a Bíblia, né? A Bíblia composto ali por 66 livros, existem muitas perguntas que ali você não encontra resposta. Entendeu? E que muitas vezes as pessoas falam assim pra você, cara, isso é um mistério. Isso é mistério. Por exemplo, cara, todo mundo já se questionou, tipo assim, pô, mas se Deus é amor, mas por que ele manda pessoas pro inferno? Aí alguém tem que, pô, mas Deus é amor, mas também é justiça. Então, as perguntas, elas sempre ecoam dentro de pessoas, né? As dúvidas, mas por que disso? Por que daquilo? Te deu o exemplo de Caim e Abel. Então eu não tinha respostas. E aí o que acontece? Quando você segue um conceito que não começa a te responder perguntas, ele vai se enfraquecendo. Concorda? Isso foi acontecendo. E esses questionamentos que você falou, são 60 livros na Bíblia, é isso? A Bíblia é composta de 66 livros. 66 livros. E você disse que não tem resposta para tudo. Exato. Mas por que eu pontuo assim? Porque eu já ouvi muita gente falar que tudo, se você for voltar na Bíblia, já estava lá.
quase como realmente a Bíblia. O sinônimo que a gente tem tá na Bíblia, né? Então, como é uma mentira dizer que as respostas estão todas na Bíblia ou é questão de interpretação? Cara, eu vou te passar por experiências que eu tive, a visão que eu tenho da Bíblia, tá? Eu vim de um meio cristão protestante. Quando você fala cristão protestante, é o cristianismo evangélico, né? Foi onde eu cresci, nasci e vivi boa parte da minha vida. Então, ali você aprende que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Você tem que seguir a Bíblia à risca. Uhum. E hoje, se você me perguntar, porque olha só, Raul, se você fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus, cara, querendo ou não, esse tipo de fala já catequiza. Sim. Peraí, se é a palavra de Deus, é porque aquilo ali é o que é. É lei. É lei. E aí eu te dou uma resposta. Para mim, não é a palavra de Deus, mas um livro inspirado. Porque existem outros livros. Então, a partir do momento que eu falo, essa Bíblia é a palavra de Deus, mas e os outros? E livros que foram escritos? Não servem? Que não são de religião, no caso? Que não são de religião, ou livros que, por exemplo, hoje a Bíblia que chegou na nossa mão, existem outros livros que foram escritos que não foram inseridos nessa Bíblia. Entendi. Então você fala, cara, existem outros livros inspirados, né? Por exemplo, o muçulmano segue o Alcorão, né? Outros livros. Então, a partir do momento que você fala, essa é a palavra de Deus, Entendi. Acabou, cara. Ela te limita, ela te fecha, é aquilo e pronto, acabou. Então, a partir do momento que você muda essa chave, peraí, eu não tô desmerecendo a Bíblia. Eu tô dizendo que ela é um livro inspirado. Certo. Então ela tem a sua importância, ela é sagrada, porque é um livro inspirado, cara. Uhum. Entendeu? Mas você dizer que é a palavra de Deus E só aquilo? é muito forte. É muito forte. E aí entra na questão de, pô, será que não é uma prisão?